Existe uma pergunta que atravessa todas as épocas e que, na verdade, ecoa dentro de cada ser humano. Qual é o centro da minha vida? Onde está o meu coração? O que está no trono da minha existência? A resposta a essas perguntas define não apenas as escolhas do presente, mas também o destino eterno da nossa alma. A Bíblia nos ensina em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo é um alicerce para qualquer pessoa que deseja viver uma vida abundante, uma vida com propósito e, sobretudo, uma vida que não se perde na vaidade e no vazio que o mundo oferece. No entanto, quando olhamos ao nosso redor, vemos pessoas que vivem correndo atrás de riquezas, fama e poder, mas que continuam vazias. É como se tivessem tudo, mas ao mesmo tempo não tivessem nada. Quantos homens e mulheres conquistam posições elevadas, acumulam bens, mas não conseguem dormir em paz? Quantos aparentam felicidade em público, mas vivem mergulhados em angústias? No silêncio da noite, Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, dizia que a maior parte dos problemas psicológicos do homem moderno vinha da sua desconexão com o sagrado. Para Jung, quando o homem rejeita Deus e perde sua dimensão espiritual, ele tenta preencher esse vazio com coisas que nunca serão suficientes. O consumo, o trabalho excessivo, o prazer imediato, tudo isso são substitutos frágeis de uma verdade que só pode ser encontrada no relacionamento com o Criador. E aqui está um ponto fundamental. Quando não colocamos Deus em primeiro lugar, automaticamente colocamos algo ou alguém nesse lugar. Seja o dinheiro, o ego, a opinião dos outros, os desejos do corpo ou até mesmo relacionamentos. Mas tudo o que não é eterno é insuficiente. Tudo o que não tem base em Deus é areia movediça. A filosofia cristã não nos pede para rejeitar a vida material ou negar nossas necessidades. Muito pelo contrário, o próprio Deus sabe que precisamos de sustento, de abrigo, de cuidado, mas Ele nos ensina uma ordem, uma prioridade. Primeiro o espiritual, depois o material. Quando invertamos essa lógica, começamos a colher frutos amargos, ansiedade, medo, frustração, comparação, inveja. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo se reorganiza. Não significa que todos os problemas desaparecem, mas significa que temos um fundamento sólido, uma rocha que não se abala. Significa que passamos a viver com clareza de propósito. Significa que as nossas batalhas já não são travadas sozinhas, porque sabemos que o Senhor caminha à frente. Pense em José, vendido pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido no cárcere. Aos olhos humanos, ele tinha todos os motivos para desistir. Mas José colocou Deus em primeiro lugar, mesmo no fundo da prisão, e isso fez toda a diferença. O que parecia ser o fim da sua história era, na verdade, a preparação para o trono no Egito. Da mesma forma, quando você entrega o centro da sua vida a Deus, você começa a enxergar que cada dificuldade é um treinamento, cada porta fechada é uma proteção e cada dor tem um propósito. Carl Jung também falava sobre o processo de individuação, que nada mais é do que a jornada para se tornar quem você realmente é. E aqui está a beleza. Não existe individuação verdadeira sem Deus, porque só em Cristo nós descobrimos a nossa identidade. Sem Ele, vivemos apenas como sombras do que deveríamos ser. Se você quer prosperar de verdade, se você deseja construir uma mente milionária, não apenas de riqueza material, mas de abundância espiritual, emocional e mental, precisa começar pelo princípio. Coloque Deus em primeiro lugar. Não há sucesso maior do que esse. Agora, eu quero que você reflita. Em que área da sua vida Deus ainda não está em primeiro lugar?
Talvez seja no seu trabalho, talvez nos seus relacionamentos, talvez nas suas finanças ou até mesmo nos seus pensamentos. Seja honesto consigo mesmo. A mudança começa quando você reconhece a verdade. E eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu escolho colocar Deus em primeiro lugar. Escreva isso não apenas como uma frase, mas como uma declaração de fé, como um compromisso público diante do mundo e diante do próprio Deus. E se essa mensagem está falando com você, não esqueça de se inscrever no canal, porque juntos estamos construindo uma comunidade que não busca apenas riqueza material, mas a verdadeira riqueza, uma vida fundamentada no Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma frase bonita ou um versículo que decoramos. É uma decisão diária, uma prática constante, um posicionamento que exige coragem. E talvez essa seja a parte mais difícil para muitos: traduzir essa escolha em atitudes concretas. O mundo nos bombardeia o tempo todo com mensagens de autossuficiência. Você não precisa de Deus, você só precisa de si mesmo. Mas essa é uma ilusão. O homem que acredita ser seu próprio Deus acaba escravo das suas paixões, dos seus medos e das suas carências. Carl Jung afirmava que a ausência de Deus deixa o homem à mercê dos seus próprios demônios interiores. E é exatamente isso que vemos. Pessoas que tentam calar o vazio com prazeres momentâneos, mas que continuam presas a ciclos de destruição. A filosofia cristã nos mostra outro caminho. Jesus nos ensina que a verdadeira liberdade está em entregar a Ele o governo da nossa vida. Quando colocamos Deus no centro, não perdemos nada do que é essencial. Pelo contrário, ganhamos clareza, paz e propósito. Mas como fazer isso na prática? Em primeiro lugar, é preciso reorganizar as prioridades. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que ocupa sua mente? É o celular, as notificações, os e-mails, ou é a presença de Deus? Quando você começa o dia na presença do Senhor, tudo se alinha. Isso não é apenas espiritual, é também psicológico. Jung falava sobre a importância dos símbolos e rituais para dar sentido à existência humana. E a oração, a leitura da palavra e a meditação em Deus são exatamente isso. Rituais que ancoram a alma e nos lembram diariamente do que realmente importa. Em segundo lugar, colocar Deus em primeiro lugar significa tomar decisões que o honrem, mesmo quando ninguém está vendo. A integridade é o verdadeiro teste da fé. Não basta cantar que Deus é prioridade. É preciso provar isso no silêncio das escolhas diárias. No trabalho, nos relacionamentos, nas finanças. A honestidade, a disciplina, a humildade e o amor são marcas de quem vive debaixo do reino. Em terceiro lugar, é preciso aprender a confiar. E aqui tocamos em uma ferida profunda, a ansiedade. Quantas vezes colocamos Deus em primeiro lugar de boca, mas no coração continuamos cheios de medo do futuro? A fé verdadeira não é a ausência de questionamentos, mas é a decisão de confiar, mesmo sem ver. É como Abraão, que deixou tudo para trás, porque acreditava que Deus era fiel para cumprir. Quando você confia em Deus, a sua mente se liberta. Jung falava sobre o inconsciente coletivo, sobre como carregamos padrões e símbolos que moldam nossas ações sem que percebamos. E eu quero trazer isso para a fé. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você ressignifica os padrões inconscientes que te aprisionam. Você começa a enxergar que a sua vida não é apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas um enredo escrito por um autor perfeito. E aqui está a beleza da fé cristã. Não importa qual tenha sido o seu passado, não importa quantas vezes você tenha falhado em colocar Deus em primeiro lugar. Hoje você pode escolher recomeçar. O Evangelho é sobre restauração, não sobre condenação.
Jesus não veio para os perfeitos, mas para os que reconhecem sua necessidade. Se você quer prosperar de verdade, precisa entender que o sucesso sem Deus é apenas um disfarce de fracasso. Quantos bilionários vivem mergulhados em depressão? Quantos ídolos deste mundo terminam suas vidas no vazio? A abundância real está em viver alinhado com o propósito de Deus. É por isso que Jesus disse: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a prosperidade deixa de ser apenas material e passa a ser integral. Prosperidade de alma, de mente, de espírito. E quando isso acontece, as bênçãos materiais também chegam, mas agora de forma equilibrada, sem te escravizar. Você não é mais servo do dinheiro, mas administrador dos recursos de Deus. Eu quero que você imagine algo. Uma vida em que suas decisões não são guiadas pelo medo, mas pela fé. Em que seus relacionamentos não são baseados em carência, mas em amor verdadeiro. Em que seu trabalho não é apenas um meio de sobrevivência, mas uma expressão do propósito de Deus em você. Essa é a vida de quem coloca o Senhor em primeiro lugar. E lembre-se, você não precisa fazer isso sozinho. O Espírito Santo é quem te capacita, quem te fortalece, quem te lembra da verdade. Quando você não tiver forças, Ele terá. Quando você não souber o que fazer, Ele te dará direção. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus está no centro da minha vida. Escreva isso como uma decisão pública, como um compromisso espiritual. Não apenas para este momento, mas como uma semente que você planta no seu coração hoje. E se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, porque aqui, cada vídeo é um convite para crescer não apenas em mentalidade de prosperidade, mas também em intimidade com Deus. Estamos juntos nessa jornada de colocar o reino em primeiro lugar, porque acreditamos que a verdadeira mente milionária começa no espírito, não na carteira. Coloque Deus em primeiro lugar. Faça dessa verdade o norte da sua vida, e você verá portas se abrindo, caminhos sendo alinhados e uma paz que o mundo não pode oferecer, preenchendo cada área da sua existência.